Ok. Ok. Ótimo, gente. Nós estamos ok também, né? Tá todo mundo ok. Camisa longa. Tá, então ninguém tá me vendo de camiseta amarela e de bermuda, né? Imagina, não seria uma visão muito agradável. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu me chamo Gustavo, alguns já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu sou diretor acadêmico aqui do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento. Estou fazendo a abertura aqui, né, das apresentações nesta sala. Falar com a professora Flávia Martins. Ela é coordenadora do curso de Neuropsicologia, né, inaugurado este ano, né, e está sendo um sucesso, né. Volta e meia eu vejo atividades práticas dos alunos dela aqui, fazendo modelagens de peças muito interessantes. Bem, queria dar as boas-vindas. No próximo semestre a gente vai ampliar essa jornada, tá? A ideia é que a gente tenha um auditório com várias apresentações em sequência, tá? Nós estamos em vista com aproximadamente 200 conexões, né, para assistir a jornada de hoje, e as gravações ficarão até amanhã, tá? No domingo. Lembrando, próximo semestre, no dia 3 de fevereiro, iniciamos a nossa uma nova turma do curso de formação avançada em análise comportamental clínica, né? É o curso mais tradicional e sempre foi o carro-chefe, né, do Instituto. Teremos, no dia 3 de março, o início de uma nova turma de TASSE, e na semana do dia 15 de fevereiro, nós iniciaremos as atividades também com novas turmas de neuropsicologia e o curso voltado para transtornos do espectro do autismo. Só que a gente vai lançar uma enquete, né? Se os novos alunos, irão preferir sábado pela manhã ou quinta à noite para o curso de neuro, ou sábado à tarde e quinta à noite para o curso de FTEA, tá bom? Toca a bola então para a professora. Tá? Obrigada, Gustavo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde, então, para o pessoal que está aqui, presencial, para o pessoal que está em casa também. Então, meu nome é Flávia Martins. Atualmente eu estou aqui coordenando o curso, né, em formação de neuropsicologia, mas eu também sou atuante nessa área já há mais de uma década, né, realizando atividades conhecidas como avaliação neuropsicológica, tá? Eu também sou servidora da Secretaria de Saúde e trabalho no hospital de base, na enfermaria e ambulatório de neurologia, né, com a parte de neuropsicologia. Tem um consultório, no qual eu realizo também minhas atividades, né, e nunca larguei docência nem pesquisa, né. Então, eu venho aqui apresentar um pouco do meu trabalho de uma forma mais prática, mais clínica, aplicável, para vocês verem como que na próxima década não vai ter como a gente pensar em avaliação, né, psicológica, pensar em psicologia sem a parte neuropsicológica, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que a neuropsicologia está para a psicologia, assim como a matemática está para a engenharia, né? Então, um pouco de conhecimento nessa área vai ser muito importante para o avanço do profissional da psicologia na próxima década. E o tema de hoje, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, conhecem alguém com esse diagnóstico, mas chama-se esclerose múltipla. Alguém aqui conhece, já ouviu falar da esclerose múltipla? Vamos falar? A professora de neurofisiologia, qual faculdade que é? A Unip, né, que está em peso aqui hoje, né? O pessoal em casa também. Eu acredito que na parte de neurofisiologia ela deva ressaltar bastante mesmo, né, o aspecto da doença em termos orgânicos, não é isso? Como que a doença, ela se consolida, né? Fisiopatologicamente, né, ou seja, uma patologia, uma doença que acomete a parte física, provocando uma série de alterações, tá? Aparentemente, né, essa aqui inclusive é uma youtuber, esclerose múltipla,
tá certo? E ela faz uma série de vídeos de como conviver com a doença, porque é uma doença que acomete jovens, e geralmente são mulheres, tá? Mulheres por volta da faixa de 30, 35 anos de idade, altamente produtivas. Isso não significa que não possa também estar acometendo crianças, adolescentes, pessoas do sexo masculino e idosos. Não é isso, tá certo? Daqui a pouquinho tem até um estudo de prevalência de um dos artigos que eu me baseei, que ele acaba dizendo que, na verdade, para algumas populações, até o sexo masculino teria uma maior prevalência. Mas o que a gente vê, principalmente relacionada, né, à população europeia, americana, os estudos ainda na América do Sul são muito pouco referidos na literatura, né? Tanto que a gente está lutando muito para uma consolidação aqui em Brasília de ser um desses locais de referência para esses estudos relacionados aos comprometimentos e também às técnicas de reabilitação implementadas na esclerose múltipla. Tá? Então, é uma doença que você não vê cara. Você não imagina que a pessoa tem ali uma série de alterações na parte motora, sensorial, cognitiva, afetiva, emocional, que é dela de uma pessoa como eu, vocês, tá? O que vai provocar são os conjuntos de sintomas relacionados à questão do sistema nervoso. Não sei se vocês lembram lá, e pelo visto estão bem lembrados, porque já me falaram aqui da aula de neurofisiologia. Nós temos, então, o chamado sistema nervoso, não é isso? O sistema nervoso, ele é responsável por todos os comandos, por receber informações do meio e por fazer respostas relacionadas a esse estímulo que foi recebido, conjunto de estímulos. Então, nós recebemos esses estímulos pelos nossos órgãos sensoriais, conhecidos, né, como olho, ouvido, né, língua, na questão do paladar, né, tato, né, nossa questão tátil relacionada à pele. Então, nós temos uma forma de acesso ao meio externo e ao meio interno. E quem faz o processamento disso tudo é o chamado sistema nervoso central, que é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo. Ele, né, o sistema nervoso, é dotado de células nervosas. Quem lembra o nome das células nervosas do sistema nervoso central? De todo o sistema nervoso. Neurônio, exatamente. Embora também tenham as células da glia, inclusive uma dessas células é muito importante para fazer a chamada bainha de mielina no neurônio, né, os oligodendrócitos. Eles são responsáveis, então, por fazer com que o neurônio seja revestido por uma capa protetora, isolante, que faça que quando o impulso nervoso, milivoltagem, que passa pelo axônio do neurônio, não se dissipe. E também seja conduzido de forma mais rápida. Isso dotou o ser humano, né, os animais, de uma forma em geral, como competentes para responder rapidamente a estímulos que levassem a deflagrar algo contra a própria sobrevivência. Quanto mais rápido eu entendo que tem um estímulo nocivo para a minha existência, melhor é para o processamento da minha resposta ser rápida também na parte motora. Mas o que vai acontecer na doença chamada esclerose múltipla? Ela vai desmielinizar. Mielinizar significa fazer bainha de mielina. Desmielinizar significa perder a bainha de mielina. Professora Flávia, pode perder em qualquer lugar? Não, o anaxiônio pode. Né? Porque aonde tem bainha de mielina na célula nervosa? No axônio. O corpo celular e os dendritos, né? Eles são regiões receptoras de estímulos. Tá vendo aqui em azul? Tá? Então, nós não temos aqui nessas regiões as chamadas bainhas de mielina, como temos aqui no axônio. O conjunto de axônios, tratos, nervos que tem bainha de mielina, nós chamamos de substância branca. Tá? Então, os neurônios se juntam todinhos e aí constituem a parte de substância branca, aonde tem bainha de mielina. Aonde não tem bainha de mielina é aonde mesmo? Corpo celular e dendritos. Essa região que acumula corpo celular e dendrito dos neurônios que estão conectados naquele trato, naquele eixo,
é chamada de substância cinzenta. Então, não sei se vocês chegaram a fazer aula de neuroanatomia em laboratório, mas é muito comum a gente conseguir ver, embora esteja ali, né, logicamente, não é geralmente o tecido nervoso in natura, ele vai estar com alguns componentes químicos que façam com que ele fique um pouco rígido, né, e altere um pouco a coloração por conta justamente da reação. A gente consegue mesmo assim detectar a diferença, substância cinzenta e substância branca. Então, a doença, ela vai causar o quê? A destruição da bainha de mielina dos neurônios. Flávia, pode acontecer tanto na medula espinhal, quanto na parte cortical, subcortical do cérebro? Pode. A gente já entende que tem alguns locais, quando a gente pega o exame de imagem, que tem maior propensão de ser realmente esclerose múltipla. Porque nós temos na neurologia uma série de doenças que ocorrem por conta de neurodegeneração. Neurodegeneração é justamente, né, o sistema nervoso, ele vai se degenerando. E é importante que a gente entenda, com o avanço dos estudos de neuroimagem, de avaliação neuropsicológica, como que a gente consegue cada vez mais chegar rapidamente ao diagnóstico. Se eu diagnostico, eu consigo implementar técnicas de reabilitação que melhorem a qualidade de vida, que propiciem, né, que essa pessoa continue atuante. Imagina, são pessoas jovens, lembra? Pessoas que não parecem que têm a doença. Vai passar por um monte de perícia, né? É como se não fosse sempre contestada ter aquela inabilidade, aquela limitação, porque não se vê em surto. Não vê o momento que a pessoa está, de fato, tendo essa desmelinização, provocando a interrupção do comando nervoso. Vocês já viram fio desencapado, não já? Ainda mais de alta voltagem, né? Porque se de pequenininha voltagem assim, né? O que vai acontecer? Vai encostar, ele vai tomar um choque, né? Mas fio desencapado, o que eles fazem? Faísquinha, não é? Não perde a condução do impulso nervoso. E o neurônio, por ele ter o potencial de ação no axônio, aquele potencial de ação que era para chegar do início ao fim, para fazer sinapse nervosa, interrompeu. As pessoas, geralmente, clinicamente, dizem: nossa, mas eu estava dirigindo e, de repente, aquele carro que estava ao meu lado desapareceu. Fantasma? Não, gente. A interrupção do comando visual, sensorial, né? Então, a presença daquele carro ao lado, só que a informação chegou e foi bloqueada, ela não deu continuidade. Imagina o nosso cérebro com informações descontínuas. Agora eu estou falando com vocês, não estou? Tentando até ser didática, né? Um passo após o outro, não é? Se tem um pulo, você perde o fio da meada, não perde? Fica parecendo, inclusive, como se chamava antigamente, né? Os esclerosados, os doidos, né? Como assim? A fulana está esclerosada, né? Hoje em dia a gente entende o que é isso na ciência. Não é uma simples acometimento que todo mundo vai ser jogado no mesmo diagnóstico, não. Tem diagnósticos diferenciais para cada tipo de doença. E é por isso que tem a função do neuropsicólogo nessa atividade. Tudo bem? Até agora? Então tá. Gente, por favor, dúvidas em casa, dúvidas aqui, me interrompam, façam perguntas. Tá? Tem pergunta, que legal. Oba, pessoal de casa. Tá aqui atrás. Vamos ver, tem pergunta. Na verdade, não tem pergunta. Foi passado para a gente, os monitores, que as perguntas seriam selecionadas e 2 perguntas mais relevantes seriam feitas no final da aula. Então tá. Quando tiverem faltando 10 minutos para acabar a aula. Tá bom, então, combinado, tá certo, então gente? Isso, então gente. É ao final. Quando vocês forem participar da aula, peçam para utilizar o microfone para que os alunos online ouçam a dúvida de vocês também e não repitam a pergunta, certo? Beleza? Obrigada, então Obrigado. Tá certo. Então vou continuar Aproveitem aqui. A aula. Obrigadão. Gente, então aí voltando lá, né, aquele slide anterior, lembra, né? A gente tem aqui o neurônio. O neurônio, ele constitui todo o sistema nervoso. Olha aqui a foto, né? Da neuroanatomia, né, do estudo mesmo do cérebro, né? Ele vai provocando lesões, degenerações no local que de fato tem aquela desmelinização. Ao provocar lesões, né, aqui lógico, é um cérebro pós-mortem, né? Mas eu não estou tendo que estudar a pessoa em vivo,
Graças aos exames de ressonância magnética, a gente hoje consegue fazer essa correlação. Mas antigamente a gente tinha que estudar as doenças, por exemplo, assim, né, pós-mortem. Inclusive, vários diagnósticos são dados apenas com o exame pós-mortem. E esse slide ficou ruim, mas vamos lá. A epidemiologia da esclerose múltipla é que cerca de 90% dos pacientes, eles são diagnosticados entre os 20 e 50 anos de idade. Tá? Quanto ao sexo, há uma maior prevalência em alguns estudos do masculino, mas o que a gente tem observado é que elas geralmente, por serem até doenças autoimunes, que isso é importante também eu resgatar daqui a pouquinho com vocês, esse conceito de autoimune, eles têm, pode aparecer de 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres também. Tá? Então, a autoimune, o que é uma doença autoimune, gente? O sistema imunológico tem relação com o sistema nervoso? Tem. Tem relação com a pele? Tem. Não tem relação com o que mais, né, gente? Com a parte motor? Tem. Tem relação com tudo, não é? O sistema autoimune. Ele é capaz de nos defender, a gente chama de injúrias, né, de situações lesivas. Só que o que acontece? Não tem a situação lesiva acontecendo, mas meu corpo interpreta que tem algo e que eu preciso atacar. Ele começa a atacar quem? A bainha de mielina, gerando uma inflamação no local. Então, não é que a bainha de mielina, ela se desgruda dali do neurônio por qualquer coisa, não, ela está sendo atacada, tá? Pelo sistema imunológico, que vai, então, ao atacá-la, fazer com que ela provoque a desmielinização daquele neurônio. Tá? Por isso que tem uma relação hoje, pela parte neuroimunológica, de estudos mais avançados que mostram que o sexo feminino tem uma maior relação com as doenças autoimunes do que o sexo masculino. Então, mulherada, vamos nos cuidar, não é verdade? A vida é estressante, né? A gente acumula um monte de coisa, eu mesma, né, faço 4 horas de 4 turnos, né, de jornada, eu costumo brincar, né? Então, a gente tem que cada vez mais pensar que até porque é uma doença que, embora seja de fundo hereditário, como todas as doenças neurológicas, mas existem situações ambientais que são desencadeadoras. Entre elas, o acúmulo, o estresse, tudo que faça seu sistema autoimune entender que tem que atacar o seu sistema em qual parte for, você está sob também uma doença que você corre risco de ter neurodegeneração por conta daquilo. Tudo bem? Não é que você vai se culpabilizar, não é isso. Até o psicólogo tem que trabalhar muito essa questão. Na adesão do paciente que descobre que tem essa doença, vem muita culpa, vem muito ressentimento, vem muita dificuldade de entender as próprias limitações. Então, não é isso. A gente tem que entender a doença até para ajudar a pessoa a lidar com a própria doença. Ela é predominantemente maior em brancos, principalmente ancestrais europeus. É uma doença incrivelmente, gente, de brancos, assim, da questão da pele branca. A gente não tem muitos estudos ainda relacionados à pele negra, o que está mostrando que tem uma maior prevalência mesmo em brancos, ainda mais aqueles descendentes europeus. Nos Estados Unidos, ela ataca aproximadamente 400 mil pessoas anualmente. E no Brasil, cerca de 5 doentes a cada 1.000 habitantes são diagnosticados com esclerose múltipla. Você achou alto, não achou? A gente acha que são as doenças atípicas, não é? Embora ainda seja, né? Mas, embora eu trabalhe no centro que chegam esses pacientes crônicos, você vê isso com muito mais intensidade do que na sociedade, provavelmente, em algum lugar do nosso convívio, tem alguém com esclerose múltipla. Tá? E no mundo tem a estimativa de aproximadamente 2,5 milhões de casos. Desculpa o slide que ficou por cima, tá? Eu não passei para ver. Aqui é o que acontece na parte elétrica do cérebro. Diferente de algumas doenças que ocorrem na parte da sinapse nervosa, que é o contato de um neurônio com o outro, né? Essa doença, ela vai atacar a parte elétrica, que é o impulso nervoso. E nós temos impulso nervoso na parte sensorial e na parte motora. Por exemplo, eu segurando aqui, né, esse microfone, eu estou tanto recebendo informações sensoriais de pressão, tato, a parte mecânica,
né, que meu cérebro está interpretando o peso, a distância, ele faz análises físicas, né, ao mesmo tempo que eu também estou fazendo o quê, né, flexão, estou fazendo com que tenha tônus muscular para eu poder sustentar, então tem a parte motora, tudo bem? Mas quem está comandando isso? Medula espinhal com córtex cerebral. Tá? Então, vai ter uma interrupção desse comando, então é comum a pessoa começar a reclamar de quê na parte sensorial? O que vocês imaginam? Se a pessoa não está tendo sensação, qual pode ser uma queixa da pessoa? Dormência, formigamento, ela começa a se queixar disso. Vocês já dormiram provavelmente em cima do braço, não já? Nossa, uma vez eu fiz uma coisa caquética, né, assim. Tô eu lá, dormindo, com o braço em cima, acordei no meio da madrugada com aquele sono pesado, né? Aí peguei o braço caiu. Eu falei, ué, coisa esquisita, né? Aí você pega o braço com a outra mão, joga por cima, parecia mesmo fantasma, né? De tão dormente que tava naquele momento a minha mão. Então é mais ou menos assim, tá? Que vão vir as queixas relacionadas à dormência. No surto, a dormência fica intensa. Em alguns pacientes que têm o quê? O dano na parte sensorial. E aquele que tem o dano na parte motora, ele vai ter relato de não conseguir segurar o objeto, se sentir cansado, né? Não sustenta aquilo. E aqueles que têm a parte sensorial e motora vão ter as duas menções, tanto a falta de sensação, que é a dormência, quanto a parte motora, que é a falta de manejo com os objetos ao redor. Então, a pessoa pode ter como queixas, cansaço, inclusive é uma das queixas principais que levam a gente a tentar excluir diagnóstico diferencial de depressão. Tá? Justamente por conta do cansaço, fadiga. Há 2 meses atrás eu tive uma crise de fadiga intensa, que até me tirou do trabalho. Passei 2 meses de atestado. E uma das coisas que me veio na cabeça foi, pronto, né? Que é isso, né? Mas graças a Deus eu não tinha dormência, não tinha nada. Mas uma das hipóteses que a gente começa a levantar com tanto cansaço, é mesmo da esclerose, né? Você não consegue comandar o seu corpo para fazer aquilo que você está processando. A velocidade de processamento fica rebaixada no cérebro, a memória fica ruim. Mas ainda bem que não era, né, um quadro mais ansioso depressivo do que a questão, graças a Deus, neurológica. Mas vem um cansaço, vem a degeneração cognitiva, então começa a ter queixa de falta de memória, esquecimentos que começam benignos e vão piorando, depressão, alterações de humor, a pessoa pode oscilar muito em relação ao humor, mas geralmente está muito associada a quadro depressivo. Na visão, a pessoa pode ter quadro de nistagmo, neurite óptica e diplopia. O que vai acontecer? Visão dupla, pode ter paralisação, tá? De um dos olhos, então, consequentemente, atrapalhar a visão. Os pares de nervos cranianos, né, que comandam isso, podem estar interrompendo a condução do estímulo da forma motora ou não estar recebendo o estímulo de forma sensorial. Então, é uma doença que pode também acometer a parte visual da pessoa. A fala, a pessoa pode ter comprometimento motor de fala, um quadro de disartria. Ela começa a não conseguir mais fazer movimento de musculatura. Disfagia, que é a questão de engolir. Então, ela pode começar a ter interrupção de comandos simples, né? Saliva. Engolir comida. Tá? Na parte músculo-esquelética, ela pode começar a ter astenia, espasmos, ataxia. O que significa? Interrupção de comandos motores, ou então, excitação, aqueles espasmos, assim, né? Você não está comandando, o espasmo ele vem e faz uma atividade medular motora. Sensorial, dor, hipertesia, parestesia. Começa a ter dormência de regiões do corpo. Tá? Ela pode começar a não sentir. Pode ser um membro superior, pode ser um membro inferior, pode ser região de abdômen, tá? Pode ser região de garganta. Ela começa a ter perda de sensação facial. Tá? Então, ela começa a ter queixas relacionadas à dormência. Na questão do intestino, já que o intestino também ele é comandado por questões, né, neuromusculares de contração, não é?
A pessoa que não está conseguindo, qual pode ser uma queixa? Constipação ou então a diarreia. A parte urinária aqui também tem um comando, inclusive bexiga, né? A gente comanda, não é? Tá morrendo de vontade de fazer xixi, não é? Todo mundo consegue segurar, não consegue? Mas, e a hora que a tal da incontinência chega, né? Pode ser um fator associado à esclerose múltipla. A pessoa começa a perder essa capacidade de fazer o controle esfincteriano. Tanto que é uma das queixas psicossociais da pessoa que limita muito. Às vezes precisa fazer o uso da fralda, né? Para controlar o escape, precisa ir muitas vezes ao banheiro. Então, às vezes ela está, né, fazendo justamente graduação, trabalhando e está sempre exposta a essa condição fisiológica dela alterada que começa a trazer constrangimento. Tudo bem sobre, assim, os principais sintomas, tá? Mas seriam vários outros que a gente poderia ainda estar falando, mas o principal é pensar que a evolução é rápida, chega rapidão, entendeu? Não é uma coisa que vem se arrastando, arrastando. Só que o que acontece? Infelizmente, no Brasil, como a gente ainda não tem aqui na América do Sul e no Brasil, estudos muito claros sobre a esclerose múltipla no Brasil, a gente tem o quê? Os estudos de critérios europeus, americanos, que ajudam. Profissionais bem treinados, eles diagnosticam muito rapidamente. Ainda mais de clínica particular, né? Consultório particular, porque como eles têm acesso rápido a uma ressonância magnética, uma avaliação neuropsicológica, então você junta dados e o diagnóstico sai mais rápido. Agora imagina o sistema público. Primeiro que às vezes não chega, fica parado na UPA, da UPA não dá seguimento para um hospital de alta complexidade. Vocês sabem dessas divisões do Sistema Único de Saúde, não sabem? Isso, a gente tem a atenção primária, tem a atenção secundária, atenção terciária, reabilitação. Então, acaba que o nosso centro das doenças neurológicas crônicas, eles aqui no Distrito Federal e algumas cidades com vinculação com prefeituras, mandam esses casos para cá. A falta de informação da população, o desconhecimento de alguns profissionais, faz com que essas pessoas, às vezes, não cheguem nem ao diagnóstico. Então, a evolução da doença, quando ela vai chegar, ela já está crítica, tá? Então, infelizmente, no nosso contexto cultural, socioeconômico, nós ainda temos essa influência do diagnóstico precoce das doenças neurológicas. Tá? Como que é o diagnóstico, Flávia, da esclerose múltipla, então? É um protocolo, tá? Relacionado aos índices de McDonald, que é um estudioso, que correlacionou quais são os principais critérios que o médico, ao receber um paciente com aquelas queixas, vai levantando a hipótese de esclerose múltipla. Mas quem que ajuda a confirmar? A ressonância magnética. Além disso, nós temos alguns marcadores biológicos, que é do líquor. Então, não é raro, inclusive na neurologia, é muito frequente os chamados estudos do líquor. O líquor é o que mesmo, gente? Da medula, porque é a região mais simples, mas ele é um líquido que ele circula em todos os envoltórios, ali as meninges, tanto da medula espinhal quanto de todo o encéfalo. Ele tem a função de nos manter protegidos contra um choque externo, como a parte mecânica do nosso carro, quando a gente vai frear, não é? A gente pisa ali, não tem uma parte hidráulica que faz com que aquilo se dissipe? Então, do mesmo jeito, é o líquido, né? O encéfalo raquidiano. Ele vai ter essa função. Só que qual é a região que a gente faz a retirada? Medular, tá? Geralmente, a parte melhor é essa daqui de cócoras, tá? Que o paciente vai ficar de cócoras inclinado, porque ele precisa de abrir os discos, né? Da coluna. Você já fez recentemente esse exame, não fez? Tá desmaiando muito, cuidado, bate cabeça, é um perigo, né? 2 meses e aí fez exame de um monte de coisa. Ixi, então tem que continuar investigando, né? Até a parte emocional também, né? Muito bem. Porque exatamente, tem algo acontecendo. Tem algo que está acontecendo. Então, a gente começa as pesquisas quando exatamente desmaio, tontura, vertigem, cefaleia, são coisas que vão chegar no pronto-socorro e vão ter algum tipo de investigação.
né, para ver se é um quadro bacteriano, viral, se é justamente uma doença, né, do tipo desmielinizante. O líquor, lá vão estar o quê? Os excretas. Lembra das células da glia, que eu falei que uma delas reveste a bainha de mielina? Outras, elas fazem aquele sistema de limpeza, que nem nos nossos centros urbanos, não é o caminhão do lixo que vai lá e pega, né? Tudo bem, leva para o lixão, faz um depósito lá, né? O sistema nervoso, ele é mais inteligente. Ele excreta e retira, né? Vai mandando através do trato urinário a retirada disso que não tá poluindo, né? Que tá poluindo o sistema nervoso, porque quanto maior a poluição, menor as sinapses vão se comunicar, menor a chance de comunicação. Tempo? Já acabou? Mas. Ah, então tá. Tudo bem, então, né? Desculpa. Já ia chegar na parte da psicologia. Eu gostaria de saber. Ele já vai começar, hein? Ok, obrigado. Eu gostaria de saber se há um percentual de pessoas no Distrito Federal com esse diagnóstico, porque nós estamos em torno de 1 milhão de pessoas. Se estudarmos a prevalência de 100 mil pessoas, 4, então já, né? Tem esses dados aqui, a Secretaria de Saúde já colheu? Já tem. Sim, o Ministério da Saúde, inclusive, tem dados de todo o país, tanto que tem uma portaria, estava até aberta aqui agora há pouco, que implementa o tipo de tratamento aconselhado, o tipo de reabilitação para as pessoas portadoras da esclerose múltipla. Infelizmente, nós não temos uma que seja fundamentada ainda nessa questão das limitações cognitivas. Geralmente as pessoas que vão ter algum tipo de afastamento do trabalho são as que estão com maior incapacidade na parte motora. Tá? Eu posso dar uma olhada nesses dados relacionados ao Distrito Federal especificamente, mas o que a gente tenta observar é que na população brasileira, até por falta de estudos ainda muito embasados, que eles demoram a chegar, e quando chegam já estão no estágio avançado da doença, a gente observa que ela se distribui conforme esse dado do Brasil inteiro, tá certo? Não está relacionado, às vezes, a um tipo de região, pelo menos a gente ainda não tem dados por regiões. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, né, Nordeste, vai ser até interessante quando a gente chegar, né, esse tipo de dado. Tá? Eu sou psicólogo clínico e tenho uma paciente com queixa, também por desconhecimento, falta de acesso. Sim. Fez um exame de imagem e tal, mas não, tudo muito incipiente. E agora me despertou para isso. Porque geralmente nos exames de imagem vão começar, tá vendo, lesões que vão deflagrar que de fato não é algo transitório relacionado a um comportamento, entendeu? Algo da parte mais comportamental, afetivo, emocional do paciente, um transtorno de humor, né? Mas ele tem substância, entendeu? Ele ataca a substância. A substância, o quê? Branca. Que faz a condução do impulso nervoso. Então, assim, eu acho legal, já que a gente está falando uma atuação clínica, né, do psicólogo, até por isso, talvez, que eu queira ter trazido esse tema, geralmente eu falo muito do TDAH, porque foi o meu doutorado, né, foi com adolescentes com TDAH. Mas eu, ao ver isso, que chega para mim já no hospital, quantos de vocês às vezes não vão estar atuando numa comunidade, vão estar atuando no consultório particular? Na escola. Na escola, que é o meu caso. Né? E você acha que aquele menino é preguiçoso porque ele está cansadão, né? Lembra que a parte cognitiva ali, que eu quero dizer, né? Velocidade de processamento desse cérebro, memória, né? Começa a atrapalhar o comportamento e desenvolvimento também. Então, a aparência da pessoa tá linda, né? E aí você não tá nem imaginando que aquilo comportamental pode ter um fundo neurológico. Foi por isso que eu quis trazer para essa jornada, né? Esse conhecimento, que para mim ele chega diariamente, mas eu vejo que, às vezes, no contexto não só de consultório de psicólogo, mas também de outras atividades médicas, inclusive porque a gente acaba convivendo muito com outros profissionais, o desconhecimento da doença em termos clínicos, entendeu? O encaminhamento é para o clínico e depois o neuro? Primeiro, o que acontece? Se for a rede pública,
ele deveria passar pelo sistema de atenção primária, está sendo acompanhado pelo sistema de atenção primária, que esses profissionais teriam que ter a competência do diagnóstico multidisciplinar. É uma doença, inclusive, de atuação multidisciplinar, porque a reabilitação ajuda muito nessas interrupções nervosas, não porque a gente vai fazer o neurônio que já perdeu voltar, mas a gente pega aquelas áreas ao redor para fazer aquela função. Então, você dá neuroplasticidade através do comportamento, né? Você melhora a qualidade de vida dele, a parte laboral. Então, o que vai acontecer? Na parte do sistema único, eu teria que começar pela atenção primária, segmento primário, chega aí sim vai para uma UPA, dessa UPA vem para o hospital regional, né? Onde a gente tem exames de ressonância, tomografia, né? Várias questões aí que inclusive dizem que vai melhorar muito com a questão da parte regional. Inclusive a gente recebe várias pessoas de Unai, de Águas Lindas, né? O entorno de Brasília é aqui o hospital referência, o hospital de base. Mas outros locais deveriam estar diagnosticando para mandar para lá. Acontece muito isso, manda do Hospital Regional do Paranoá para a gente, manda do Hospital de Santa Maria para a gente, tá? Se não tiver tido um encaminhamento neurológico lá mesmo, isso vem de alguma forma para a gente, mas em situações o quê? De surto, né? Está acontecendo o surto. Alguns vão remitir, isso é importante eu dizer. Alguns surtos, a pessoa depois volta. Ela só vai reclamar o quê? Fadiga, depressão, né, lentificação, geralmente é o que fica. Mas a parte motora, tudo volta. E tem aqueles que não. A cada surto vai tendo uma piora gradativa, e tem aqueles que teve o surto e já teve uma grande piora, né? Daí são os mais difíceis mesmo de... O Alzheimer, ele tem especificamente a questão da neurodegeneração nas células do hipocampo, inicialmente. Aí do hipocampo vai se distribuindo para outras regiões corticais. Ele não tem a questão da medula, por exemplo. Tá? Diga. Nós temos 2 perguntas de 2 alunos online. Certo. A primeira é a da Maíra. Ela pergunta bem assim: como seria o tratamento, reabilitação nesses casos de esclerose múltipla? Na parte farmacológica, a pessoa vai ter que tomar medicações, inclusive as primeiras medicações causavam... Qual o nome dela, desculpa? Maíra. Maria? Maíra. Sim. As primeiras medicações, inclusive, eram um problema sério de adesão, porque elas eram intramusculares, né, semanais, para tentar o quê? Fazer o quê? Que essas bainhas de mielina não se degradem, não se degenerem, tá? Como são camadas proteicas, né, lipídicas, então, se você tem uma parte química que impede que isso se degenere, você vai perpetuar por mais tempo aquela pessoa sem o surto. Mas quando ela entra em surto, geralmente é comum ela ser internada para fazer tratamento com base de corticoide, a chamada pulsoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente faz muito isso. A pulsoterapia é um tratamento corticoide que faz o quê? Não é uma inflamação autoimune? Então, eu ataco o que está me atacando. E aí eu tenho uma melhora dos sintomas entre 4 a 12 semanas. Alguns pacientes ficam muito bem por 3, 6 meses. Outros, né, com a medicação, nunca mais tem outro episódio. Isso tudo, ela é a parte motora do neurônio, na parte mais periférica e depois visceral, né? Mas o que acontece do tratamento? A parte principal é a médica, e nós entramos na parte psicossocial desse paciente, fazendo a psicoeducação, manejo comportamental dele, reinserção comunitária, entendimento longitudinal desses déficits cognitivos, velocidade de processamento, memória, atenção, funções executivas, que é a parte de organização e planejamento. Inclusive, a gente pretende que isso crie, a gente tem tentado publicar, que isso crie um entendimento não só acadêmico, mas social, de que a pessoa que tem esclerose múltipla não é só aquela que tem uma afetação motora, tá? Para poder ser conduzida também para a questão, às vezes, de afastamento laboral ou, então, readaptação. Tá? Então, é equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, alguns casos fono por conta da disartria, fisioterapeuta por causa da parte muscular. Então, sim, multidisciplinar. Tá? Eu tenho outra pergunta do Felipe Linhares. Oi, Felipe. É possível falar um pouco sobre as convergências entre a análise do comportamento e a avaliação neuropsicológica nesses casos que demandam reabilitação?
A parte comportamental ela é muito importante para a gente, né? Tanto em trabalho com o próprio fisioterapeuta, fisiatra, e a gente entendendo, um trabalho fantástico de comportamento, que eu acho é da educação física, né? Atrelada a gente. Eu trabalho com eles lá na UNB. É a ecoterapia. Porque se a pessoa vai perdendo a condução sensorial, não é? O neurônio não vai perdendo a condução. Se eu faço a mimetização da marcha através do cavalo, eu vou provocando o quê? A reabilitação, a neuroplasticidade de outros neurônios para tentar fazer aquele comando que foi perdido. E isso vai melhorar para nós psicólogos o quê? A velocidade de processamento, tomada de decisão. Então, essa pessoa vai conseguir melhorar a parte comportamental dela em repertórios, até para fazer adaptação, e manter-se em tratamento. Talvez isso, Felipe, é o principal. Como vocês vão estudar o comportamento de hábitos os hábitos dessa pessoa, para ela entender que o relógio dela agora mudou. Não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, e meu tempo também acabou, assim. Não, meu relógio aqui foi outro. Então, eu acho que basicamente isso, mas vou deixar o meu e-mail, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Se tiverem, por favor, interesse nessa área também, né? Venham fazer o curso. Alguns alunos elogiaram a sua apresentação. Obrigada. A Maíra elogiou, disse que foi uma maravilhosa explicação. A Natália disse que você é uma ótima professora. Obrigada, Natália. E é isso, só para realmente... Obrigada pelo feedback. O reforço positivo. O reforço positivo. Né? Obrigada pelo reforço positivo da presença de vocês, tanto online quanto aqui também, né? Isso ajuda também a gente a evoluir, não só na parte clínica, mas também de pesquisas. O neurônio, se ele parar de fazer condução sináptica, o cérebro entende que ele não precisa mais existir. Aí ele faz a chamada apoptose, que é a morte neuronal. Tá? Então, assim, aí começa, o que a gente começa a fazer? A perder massa. Aí, perdendo massa, começa a atrofiar, que é o que acontece no Alzheimer, no Parkinson, né, nas lesões de acidente vascular cerebral. Tá bom? Gente, obrigada, boa tarde, tudo de bom para vocês.